Pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula, da classe da EBD de 9 anos, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês uma história bem legal, tá bom? Eu vou começar apresentando para vocês uma pessoa muito especial que vai nos ajudar nessa história. Oi, eu sou a Zeca, tudo bem? Eu vim aqui na casa da tia Ana porque vai ser Páscoa e eu quero ganhar ovo de Páscoa. Zeca, não é isso que a gente vai ensinar para as crianças. A gente vai ensinar outra coisa sobre Jesus. Olha lá, o amor de Jesus é igual à cruz e não sobre ovo de Páscoa. Mas eu gosto tanto de ovo de Páscoa, você até me deu um. Eu sei que eu te dei, mas não é sobre... A Páscoa não é ovos de chocolate. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. Tudo bem, né? Eu fiquei com dó de você e te dei um ovo de chocolate. Mas a Páscoa não é chocolate, viu, crianças? A Páscoa é sobre a ressurreição de Jesus. E é essa história que a gente vai aprender hoje. Vamos lá? Olha lá! EBD, Escola Dominical, classe 9 anos, amigos de Jesus. Professoras tia Ana, tia Sônia e tio Neto. A gente vai falar sobre o que, crianças? Sobre ovos de chocolate? Não! Nós vamos falar sobre Jesus, que morreu na cruz por mim e por vocês, tá bom? Importante neste momento, vocês terem aqui uma Bíblia, pode ser uma parecida com a minha, tá bom? Que é minha de criança. Vocês precisam ter uma folha em branco, tá? Olha aqui. Ou pode ser uma folha colorida, uma folha branca ou colorida. Lápis, canetinha, o que vocês quiserem para fazer depois um desenho. E uma tesoura, tá? Eu preciso que vocês peguem essas coisas. Continuando, agora a gente vai fazer uma oração. Na nossa oração precisa ter 3 coisas: agradecimento, arrependimento e pedidos. Combinado? Vamos lá? Senhor Jesus, eu gostaria de te agradecer por tudo que está acontecendo na minha vida, por eu estar em casa com saúde, agradecer pela minha família, agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Queria te pedir perdão, Senhor, se eu fiz algo que te deixou triste comigo, como alguma coisa que me escondi pelo pai e da mãe, se eu desobedeci. E eu queria também te pedir que esse coronavírus vá embora, Jesus, para que a gente possa viver a nossa vida novamente normal, podendo ir na igreja, podendo ir para a escola. Em nome de Jesus, amém! Depois que a gente faz essa oração, a gente vai fazer outra coisa. Vamos prestar atenção aqui nos nossos slides? Vamos louvar! Lembra que na nossa aula lá na escola dominical, a gente coloca louvor e às vezes brinca de dança da cadeira, de estátua. Então, aproveita esse momento, chama todo mundo aí na sua casa e vamos louvar e brincar? Vamos lá? Páscoa! 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 Vocês gostaram do louvor, crianças? Eu gostei. E você gostou, Zeca? Eu gostei sim, tia Ana. Agora tá na hora da história! Vamos lá? Como tá na hora da história, nada melhor do que colocar os slides aqui pra gente ver a história melhor, né? Afinal de contas, a aula especial de hoje é sobre a Páscoa. Jesus morreu por mim e por você. E não é ovos de chocolate. Não, não, não. Vamos começar a nossa história contando do início. Afinal de contas, né? É melhor. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou em cima de um jumentinho. Vocês sabiam que ele pediu para os discípulos pegarem um jumentinho, tá? Não contar para ninguém para que ia precisar do jumentinho, porque senão as pessoas não entenderiam. Então ele pediu para os discípulos pegarem o jumentinho e ele subiu em cima do jumentinho. Primeiro os discípulos colocaram algumas roupas, né, para proteger o jumentinho. E daí Jesus sentou em cima dele. E eles foram no caminho, indo até Jerusalém. E Jesus em cima do jumentinho. Uma multidão ficou sabendo que Jesus ia para lá e foi rapidinho lá encontrar Jesus, porque eles sabiam dos milagres que Jesus fazia e de tudo que Jesus falava. Então eles correram lá para ouvir Jesus, assim como vocês estão me ouvindo hoje. Então o que aconteceu? Eles chegaram lá, Jesus chegou lá e tinha uma grande multidão esperando por ele. E aí eles pegaram folhas de palmeiras, assim como vocês estão vendo na imagem, essas folhas aí, e começaram a fazer assim, ó,
Hosana! E falando, bendito quem vem em nome do Senhor. E eles levantaram as folhas e abaixavam, levantavam e abaixavam e falavam isso em alto e bom tom, para que todo mundo ouvisse. E ainda lançaram as suas vestes ao chão para que Jesus passasse com seu jumentinho por cima. Vocês acreditam que foi desse jeito que Jesus foi recebido em Jerusalém? Olha que legal! E, continuando a nossa história, os discípulos achavam que uma vez que isso tudo estava acontecendo, Jesus seria coroado rei dos judeus. E aí o Império Romano não ia mais ter domínio sobre eles. Afinal de contas, eles sofriam com o Império Romano. Só que Jesus falava para ele que o reino dele não era deste mundo. E os discípulos não entendiam. E eles achavam que Jesus ia ser coroado rei. E não só os discípulos achavam isso. Sabe quem achava isso também? Os fariseus. Até mesmo Pilatos, que era o governador de Roma na época. Ele também achava que Jesus estava falando que ele seria rei. E isso ia ser pesado contra ele no momento da crucificação. Então, sabe o que mais que aconteceu, pessoal? Quando chegaram lá, os fariseus ficaram tão bravos porque as pessoas estavam falando isso, que ele começou a pedir para Jesus para que as pessoas não falassem mais isso não. Onde você viu falando que ele era rei? E pediu para as pessoas não falarem. E também pediu para que os discípulos não falassem. E sabe o que Jesus respondeu para ele? Se eles não falarem, até as pedras falarão. Olha a autoridade de Jesus falando que se eles não falarem, até as pedras falarão. Vocês viram como Jesus estava com autoridade? Ele falava coisas sábias, porque Jesus era sábio. Só que Jesus, quando chegou em Jerusalém, chorou. Sabe por quê? Porque ele dizia que as pessoas tinham que reconhecer que o mais importante de tudo isso era que Jesus estava ali para sacrificar a própria vida por eles. E não que ele seria o rei. E que eles entendessem que essa é a coisa mais importante. Por isso Jesus chorou. Daí, logo depois disso, sabe o que aconteceu? Jesus foi lá no templo, igual lá na nossa igreja do Nazareno, que é o templo. Infelizmente, nesse momento, nós não estamos podendo ir. E ele disse que, chegando lá, as pessoas estavam vendendo coisas. E Jesus não gostou nada disso, porque o lugar do templo, do nosso templo, não é para vender coisas, e sim para que a gente possa orar e louvar a Deus. Então, sabe o que aconteceu? Jesus fez uma corda, um chicote bem grande, foi fazendo esse chicote, foi fazendo. Enquanto ele fazia o chicote, demorou alguns minutos, e ele foi pensando, o que eu posso fazer para que esse povo entenda que isso não está correto? Jesus pensando, decidiu, eu vou pegar o chicote e eu vou bater nas coisas, para que essas pessoas entendam que aqui não é lugar de vender nada. E aí ele expulsou todo mundo do templo, falando que não era certo ficar vendendo as coisas na casa do pai dele. Que a casa do pai dele, que é o templo, é casa de oração, não é lugar de vender nada. E aí, os líderes religiosos ficaram tão bravos com ele, por causa que ele fez isso, que eles exigiram um sinal deles, falando... quem é esse homem que fica falando que fica tentando derrubar as coisas e fica mandando o povo embora? Quem é esse homem? Que poder que ele tem para ele fazer isso? Quem ele pensa que ele é? Os fariseus falavam isso de Jesus e foram lá conversar com Jesus. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Olha lá na imagem, tinha várias pessoas, já estavam fora do templo e Jesus no meio. Ele disse assim, destruirei esse templo e eu levantarei ele em 3 dias. Opa! As pessoas ficaram olhando para ele, falando assim, tudo bem que o senhor faz milagres, que ressuscitou Lázaro, mas como assim? O templo demorou 46 anos para ser construído. Como que em 3 dias você vai conseguir erguer tudo? As pessoas não entendiam do que Jesus estava falando. Na verdade, Jesus não estava falando do templo físico, que nem é o templo que está lá na nossa igreja do Nazareno. Não era desse templo que ele estava falando. Ele estava falando do templo do corpo dele. Vocês sabiam que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e que nele habita o Espírito Santo e por isso vocês têm que cuidar muito bem dele? Neste momento que nós estamos em confinamento em casa, nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo, mantê-lo bem saudável, lavando bem as mãos, não indo a lugares que vocês sabem que tem muitas pessoas. Nós precisamos cuidar do nosso templo. E ele quis dizer também o seguinte, ele falou o seguinte
para os discípulos, para as pessoas que estavam lá, os discípulos, tudo, que o templo que ele estava falando que seria destruído era o corpo dele, que seria dado em sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado. Era desse templo que ele estava falando, e não do templo físico que estava lá. Então, em 3 dias, esse templo seria restituído. O que ele quis dizer com isso? Que em 3 dias ele iria ressuscitar. E era desse templo que ele estava falando. O templo, nós não podemos ir até o nosso templo, que é a nossa igreja. Mas o templo é cada um de nós. Nós precisamos louvar ao nosso Deus nesse momento. Ouvir a palavra do Senhor, como vocês estão fazendo agora. Ler a Bíblia, cantar louvores, para que o nosso templo esteja saudável. Tá bom, crianças? Combinado? Então, continuando a história, Nicodemos procurou Jesus para conversar um pouquinho, para entender algumas coisas que estavam para acontecer. E Jesus explicou algumas coisas muito importantes que eu deixei aqui para vocês. Jesus disse a Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, tá? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que ele estava querendo dizer com isso? Que as pessoas não precisariam mais comprar nada para fazer sacrifício. Não precisariam ter cordeiro, não precisariam ter pombas, nada disso seria mais sacrifício vivo para que Deus perdoasse os pecados dela. Mas o que seria o sacrifício? Seria a vida de Jesus. Jesus seria o maior sacrifício que o mundo todo receberia para que os nossos pecados fossem perdoados. Era isso que ele estava explicando para Nicodemos. Nesse mesmo dia, ele explicou também que se a gente acreditar que Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, você e eu faremos parte da família de Deus. Se a gente crê que Jesus fez isso por nós, nós faremos parte da família de Deus. Olha que legal, crianças. Outra coisa, depois de tudo isso, vocês não sabem o que aconteceu. Chegou finalmente o dia onde Jesus seria levado para ser crucificado. Ele tinha um discípulo, na verdade ele tinha 12 discípulos, mas um deles chamava Judas Iscariotes. E ele traiu Jesus com um beijo assim, ó, no rosto. Ele combinou lá com os soldados do Império Romano, que ele chegaria perto de Jesus e daria um beijo no rosto para que os soldados soubessem quem era Jesus, porque o lugar estava um pouco escuro, eles não conheciam muito bem Jesus, então ele daria esse sinal de quem ele beijasse seria Jesus. Então, assim que ele beijou o rosto de Jesus, o Judas, os soldados romanos vieram para pegar Jesus. Neste momento, Pedro ficou tão bravo porque iam pegar Jesus, que ele pegou uma faca, ó, cortou a orelha do soldado que chamava Malta. Nesse momento, o soldado ficou extremamente assustado e começou a falar, pensar, e agora, o que vai ser da minha orelha? O que vai ser da minha orelha? Assim, ó, que nem a minha que está aqui. E aí, sabe o que aconteceu? Jesus pegou a orelha dele, colocou no lugar e curou a orelha dele e falou para Pedro que não era certo agir de violência naquele momento, que Jesus estaria se entregando para morrer na cruz pelos nossos pecados e que não era para Pedro agir daquela forma, que ele tinha tanto poder que se ele quisesse, ele pediria a Deus e Deus mandaria legiões de anjos para proteger ele, não precisaria Pedro fazer aquilo. Sabe o que aconteceu? Jesus se deixou ser levado por mim e por você, para que os nossos pecados fossem perdoados. E aí ele foi levado. Ele foi levado, sabe para onde? Primeiro ele foi julgado por Pilatos. E aí a gente vai ver aqui que no julgamento de Pilatos, sabe o que aconteceu? Pilatos sabia que Jesus não tinha culpa. E aí ele pediu para que as pessoas escolhessem. Tinha um julgamento perto da Páscoa, mais ou menos assim, eles deixavam algumas pessoas serem libertas, mesmo elas tendo feito coisas erradas. E aí ele chamava uma multidão para que as pessoas pudessem decidir quem ia ser crucificado. Se era um ladrão, ou se ia ser um outro ladrão, ou alguém que fez alguma coisa de errado. Só que as pessoas que estavam lá, sabe as mesmas que falaram de Hosana, filho de Davi, elas amavam Jesus, não amavam? Então, naquele momento, todo mundo começou a achar, mas as pessoas vão vir, vão julgar e vão falar para que Jesus seja liberto, e não Barrabás.
Só que sabe o que aconteceu? Para que se cumprisse a palavra do Senhor, as pessoas mandaram crucificar Barrabás. Mandaram? Não. As pessoas, para que se cumprisse a palavra do Senhor, as pessoas mandaram crucificar Jesus. Porque não era Barrabás que tinha que morrer na cruz por mim e por você, né? Era Jesus. Então mandaram crucificar Jesus e não crucificar Barrabás. E judiaram de Jesus. Colocaram uma coroa de espinho em cima da cabeça dele. Chicotearam Jesus, machucaram Jesus. Mas Pilatos, sabendo que Barrabás era culpado e Jesus era inocente, falou o seguinte: já que vocês querem matar esse inocente, que o único pecado que conta, que a culpa que cai sobre ele é ele ter falado que ele era o rei, mas ele fala que ele não é rei desse mundo, então como é que eu vou culpá-lo de algo? Pilatos disse: então, já que vocês querem condenar ele à crucificação e não Barrabás, eu lavo as minhas mãos. Olha aí na imagem, Pilatos lavando as mãos, como nós. Nós não estamos lavando bastante as mãos por causa do coronavírus? Então, ele achando que ele ia lavando as mãos, ia lavar ele do sangue de Jesus. Afinal de contas, a culpa da morte de Jesus não ia ser dele, né? Uma vez que ele estava lavando as mãos, como se lavar as mãos adiantasse alguma coisa, né, gente? Uma vez que a gente sabe que não adianta lavar as mãos por causa do sangue de alguém, e sim só por causa do coronavírus. Eu vou mostrar para vocês como ele fez. Ele lavou as mãos assim, ó. Eu tenho água e um sabão aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar sabão na minha mão, ó. E vou lavar aqui, ó. Esfrega assim, ó, bastante mais por causa do coronavírus, gente. Não é por causa de ter matado Jesus na cruz. E ele lavou assim na água, e lavou assim na água, e lavou assim na água. E aí ele secou a mão e disse assim, ó: agora o pecado não é mais meu, é de vocês. A culpa do sangue dele não é minha, é suas, porque vocês decidiram matá-lo. E foi assim que aconteceu. Eles mataram Jesus, levaram Jesus para a cruz. E olha só, tá? E veio um homem chamado Cireneu, que tinha saído do trabalho, e aí os soldados mandaram que ele carregasse a cruz de Jesus, porque Jesus não estava mais aguentando, afinal de contas ele estava muito machucado. E aí esse homem carregou a cruz de Jesus até o lugar que Jesus tinha sido condenado para que ele fosse crucificado. E lá nesse caminho as mulheres choravam muito, tá? E as pessoas iam seguindo com grande multidão Jesus até o local. Olha atrás da cruz como tem pessoas. Olha a carinha do nosso amigo Simão Cireneu. Ele não estava gostando de carregar a cruz. Afinal de contas, ele sabia que Jesus não tinha culpa do que estavam falando dele. Nossa, pessoal, olha essa imagem. Jesus lá na cruz. Olha as mãozinhas dele saindo sangue. Os pezinhos dele com prego. Olha como a cabecinha dele tinha uma coroa. Porque eles falaram que já que ele falava que ele era rei, tinha que ter coroa. Mas não era uma coroa bonita. E sim uma coroa de espinho. Olha o que fizeram com o nosso Jesus. Olha lá, Zeca, o que fizeram com o nosso Jesus. Judiaram dele. Ele não só morreu na cruz, mas antes disso judiaram dele. Olha lá, Zeca. Coitadinho de Jesus. Mas aí, sabe o que acontece? Era para se cumprir a palavra de Deus. Lembra que na Bíblia estava escrito? Então, quando Jesus estava para morrer lá na cruz, sabe o que ele disse para Deus em oração? Está em Lucas, eu vou mostrar para vocês. Está em Lucas 23, versículo 34. Ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele quis dizer o seguinte, que era para que Deus perdoasse as pessoas que estavam fazendo esse mal para ele, porque na verdade eles não sabiam que isso era tão errado. Eu acho que sabia sim. O mais importante é saber que Deus estava fazendo isso porque era o plano da salvação dele por mim e por vocês. Eles sabiam que estavam judiando de Jesus, mas o que Jesus quis dizer é o seguinte, eles não sabem que isso faz parte de um plano de Deus, para que todas as pessoas sejam salvas neste mundo, entendeu?
Depois de que ele morreu na cruz, o corpo dele foi dado para José. José, de Arimateia, pediu para Pilatos se ele podia cuidar do corpo de Jesus. Eles colocaram lençóis limpos, perfumaram Jesus e deixaram Jesus o mais bonito que podia ser. Afinal de contas, tinham machucado bastante Jesus, então eles limparam as feridas, cuidaram de Jesus. Ele e Nicodemos. Lembra de Nicodemos que conversou com Jesus um pouquinho antes dele morrer? Então, os dois juntos, tá vendo eles ali na imagem? Então, levaram Jesus para um túmulo que nunca ninguém tinha ficado lá dentro, nunca tinha tido nenhum morto lá dentro, para que se cumprisse a palavra do Senhor, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, porque se tivesse alguns ossos, algum corpo ali dentro, eles poderiam enganar o povo falando que Jesus não ressuscitou. Então tinha que ser um túmulo que ninguém pudesse ter ido lá ainda, entendeu? Então foi José de Arimateia que deu esse túmulo para que Jesus fosse colocado lá. Depois disso, ele rolou uma pedra bem pesada lá no túmulo para que ninguém conseguisse chegar até o túmulo. E aí ele prendeu Jesus lá naquela pedra pesada. Só que Pilatos tinha uma preocupação. Como Jesus falou que ele ressuscitaria ao terceiro dia, Pilatos pensou assim: preciso fazer algo para que ninguém roube o corpo dele e depois fale que ele ressuscitou. Então, ele mandou 2 soldados, olha lá, ficarem olhando o túmulo e ainda colocou um selo, olha lá o selo que ficou lá na pedra. E que se alguém movesse aquela pedra, eles saberiam. Afinal de contas, o selo seria rompido se alguém mexesse na pedra. Então, ele deixou 2 guardas lá para supervisionar o que estava acontecendo, para que ninguém entrasse lá no túmulo. Mas nós sabemos que o nosso Jesus, ele é homem, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, ele não mentiu quando ele disse que que ele ressuscitaria. E ele cumpriu a palavra dele. Vamos ver? Olha essa imagem, mostra os pezinhos dos soldados e mostra Maria. Agora a gente vai ver aqui na nossa Bíblia, em João 19, conta um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus. Vamos ver? João 19 fala um pouquinho do sepultamento, versículo 32 ao 42. João 20 já fala sobre a ressurreição e conta assim. Vou ler para vocês. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, que ela estava mexida, né? Que não estava mais no lugar. Olha a imagem aí. Então correu e foi ter com Simão, Pedro, e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Versículo 5. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E ele viu, então viu os lençóis no chão. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, era um lenço, estava sobre a cabeça de Jesus. Eles viram que o lenço tinha sido jogado de um lado e os lençóis jogados de outro. Então, entrou o outro discípulo e chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu. Creu o quê, gente? O que ele creu? Ele creu no quê? Que Jesus não estava mais ali. Mas eles esqueceram que Jesus falou que ressuscitaria. E voltaram os discípulos para casa. Onde será que foi parar Jesus? Já que ele não estava mais ali. E eles voltaram para casa. Mas Maria não se convenceu de que tinha sumido Jesus. Ela ficou tão triste que ela ficou lá, ela continuou lá. E olha o que aconteceu no versículo 11 de João 20. Maria, entrando, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos,
vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés de Jesus. Então eles lhe perguntavam: mulher, por que choras? E elas lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Ela reconheceu Jesus. Vou explicar para vocês. Ela achou que Jesus era um jardineiro, porque na frente do túmulo tinha um jardim. Olha só o que ela pensou. Ela esqueceu que Jesus falou que ia ressuscitar. Tendo visto isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Isso no versículo 14. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quando Jesus falou para ela: mulher, por que choras? Ai, nessa hora, ela reconheceu. Ela, supondo ser um jardineiro, respondeu: Senhor, ela não reconheceu ainda nessa hora não. Ela supondo: Senhor, dize-me onde pusestes e eu levarei embora. Então disse Jesus: Maria. E ela nessa hora reconheceu. Voltando-se lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Quando ele falou Maria, ela reconheceu que era Jesus. E ela disse Rabone, que quer dizer em hebraico mestre. E aí, adivinha? No versículo 16, mas no 17, ele disse assim para ela. Vou resumir para vocês. Olha, Maria, não conta para ninguém que eu ressuscitei, porque afinal de contas, né, é melhor que as pessoas não saibam. A Maria não aguentou segurar o segredo. Ficou com dó dos discípulos que estavam chorando por causa de Jesus e saiu correndo e foi rapidamente falar para todo mundo que Jesus tinha ressuscitado. Mas Jesus sabia que Maria não aguentaria segurar esse segredo e contou de propósito, pedindo para que ela não contasse para ninguém. Vocês acreditam que Jesus, até nessa hora, foi sábio, sabendo que ela não aguentaria contar o segredo, guardar o segredo para ela, pediu para ela não contar? Então, e aí Jesus falou para ela o seguinte: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para que meu Deus, o vosso Deus. Então Maria saiu, anunciando aos discípulos, e viu o Senhor e contava que ele dissera essas coisas. Então, pessoal, vocês entenderam que Jesus morreu na cruz por mim e por vocês? Vocês entenderam que o sentido da Páscoa não são ovos de chocolate? Então, vocês entenderam que nessa data a gente precisa agradecer ao nosso Deus pelo sacrifício que ele fez por mim e por você? Então, podem comer ovos de chocolate? Chocolate é uma coisa boa que a gente pode comer em todo momento, não precisa ser só na Páscoa. A gente gosta e a gente come, mas a Páscoa tem que ser lembrada não pelos ovos de chocolate, e sim pela ressurreição do nosso Jesus e pela morte dele lá na cruz. Combinado? Agora eu vou fazer uma atividade com vocês. Vamos comemorar? Jesus ressuscitou, e isso que deve ser lembrado, né? Eu vou fazer uma atividade com vocês assim, ó. A gente vai decorar um versículo e quando voltar às nossas aulas da escola dominical, eu quero que vocês levem isso para mim, combinado? A gente vai decorar. Olha como Deus amou o mundo. Ele está agarradinho assim no mundo. Olha como o mundo é fofo. Olha lá como Deus está agarradinho no mundo. Então vamos lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para vocês entenderem melhor, eu tô com o mundo aqui, ó. Olha o mundo. Jesus amou o mundo assim que nem eu amo vocês, ó. Olha o mundo como é grande. Jesus amou o mundo tanto que, tá vendo assim, todos esses países que tá aqui, ó, a gente tem que orar para que Deus, como ele ama o mundo, curar todos esses países que estão aqui, que estão doentes por causa do coronavírus. Então a gente tem que orar pelo mundo todo, para que todos fiquem sãos, e não somente nós que estamos aqui no Brasil, tá bom? Vamos orar pelo mundo todo, combinado, crianças? Mas para que a gente lembre de orar, a gente vai fazer uma atividade. Vocês vão pegar uma folha, lembra que eu falei da folha em branco? Vão dobrar a folha assim, ó. Dobrou a folha, fecha ela no meio. Nessa parte onde ela tá fechadinha, que ela tá dobrada,
Vocês vão pegar uma tesoura, pegar o meio dela aqui, ó, mais ou menos o meio, e vão começar a virar. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Tá vendo? Opa, caiu. Vamos virar, vamos virando, ó. Virou. Observem que eu fiz como se fosse um U. Continua virando. Agora, tá vendo essa ponta aqui, ó? E aonde tá? Então, vocês vão cortar em linha reta agora. Pode cortar, ó. Reta. Vai formar um coração. Tá vendo o coração que tá lá atrás, vermelho? Pode fazer de vermelho também, não tem problema. Vocês vão escrever o versículo que a gente aprendeu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode desenhar o mundo aqui, ó. Coloca o nome dos países que vocês lembram. Pergunta para o papai e para a mamãe o nome dos países. Vocês vão colocar isso aqui na cama de vocês. Todas as vezes que vocês se ajoelharem para orar, na hora de dormir, vocês vão orar por todos os países que estão no mundo. Combinado, criança? Para que esse coronavírus vá embora. Porque Deus amou o quê? Amou o quê? O mundo! Não é só eu e você. Então ele amou todo mundo. Então a gente tem que orar por todo mundo. Combinado? Agora a gente vai fazer uma oração. A gente terminar nossa aula. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada por essa aula. Muito obrigada porque o Senhor é nós. Muito obrigada porque o Senhor nos deu a vida eterna. Muito obrigada porque pediu para o seu Filho vir morrer na cruz pelo meu e pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Eu quero também, Senhor Jesus, aceitar o Senhor como Salvador da minha vida, para que eu possa ser da sua família. Um beijo, Jesus. Amém. Então, crianças, agora eu vou embora. Eu vou me despedir de vocês. Estou com saudades de todos. Vou fazer mais aulas se a gente continuar em quarentena para vocês. Eu e o tio Neto. A tia Sônia está um pouquinho doente esses dias. Pode ser que ela não consiga fazer, mas eu e o tio Neto estaremos fazendo aula para vocês. Eu gostaria que vocês baixassem o aplicativo da igreja. O endereço está aqui, ó. Tá no site da Igreja do Nazareno Central. Lá tem algumas informações sobre as programações das crianças, as nossas aulas. Eu gostaria que vocês baixassem. E até mesmo se vocês precisarem de um aconselhamento pastoral, alguma ajuda, lá vai ter todas as informações, tá bom? Então baixem o aplicativo. Pessoal, eu vou falar tchau agora! Eu e o Zeca, nós dois vamos falar tchau. Tchau, criança!